Ela é diretora da Escola CIA da Música e coordenadora ABA, atendimento especializado para crianças e adolescentes com TEA. Atualmente supervisora de diversas clínicas e supervisionada pelo Instituto Abacari, bacharel em musicoterapia, especialista em análise do comportamento aplicada com foco no autismo. Recebam com alegria Elaine Tafarel. Vou deixar aqui. Boa noite, não, boa tarde ainda. Boa tarde, muito bem-vindos. A mais essa não é uma palestra, né? É um compartilhamento, né? Quem esteve aqui na primeira palestra? Bastante gente, bastante gente. Então, o nosso primeiro eu quero agradecer, né, a igreja e toda essa equipe maravilhosa, desde quem organiza slide e foto e vídeo, né, é um amor que a gente fica constrangido, né? Sempre ganho presente para vir aqui, né? Então eu fico muito agradecida, né? E o que acontece? Muitas crianças, né, estão vindo nas igrejas, vindo em escolas, vindo em vários lugares, e a gente não está sabendo como receber essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, nesses lugares de convívio. E na palestra anterior, eu falei um pouquinho sobre o que é inclusão, né, como fazer essa inclusão de uma maneira efetiva. E também falei sobre os diagnósticos. Porque na primeira palestra eu falei sobre o diagnóstico, embora a gente não seja médico, às vezes a gente não tem nenhuma criança na nossa família, a gente precisa conhecer sobre, para a gente também poder servir, né, da melhor maneira possível. Então, foi falado sobre alguns diagnósticos principais que aparecem mais, né, que é TDAH, que é o autismo, síndrome de Down, TOD, mas existe hiperatividade, né, TDAH, mas existem inúmeras condições, né? Aqui na igreja a gente já tem o trabalho de Libras, que já é uma inclusão. Então, conforme vai aparecendo necessidades, nós como igreja também precisamos, né, alavancar o nosso conhecimento, para a gente também poder incluir essas crianças, adolescentes e adultos da melhor maneira possível, porque a gente quer acolher a família, né? Como diz lá na Bíblia, vinde a mim todas as criaturas, tendo qualquer deficiência, tendo qualquer condição. Então, a inclusão, ela não é só importante para quem está sendo incluído, é muito importante também para quem está incluindo, né? Porque é uma troca que a gente tem e a gente cresce muito com essa troca. E como comentei na palestra anterior, além da gente ter um olhar de amor, de compaixão, a gente precisa de capacitação. Então, vocês estão de parabéns, né, por estarem aqui numa sexta-feira, disponíveis, né, para escutar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero que seja uma palestra bem leve. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, levantem a mão. Se eu souber responder, eu respondo, tá? Se não, eu vou pesquisar para responder. Então, fiquem bem à vontade. Se não entenderem alguma coisa, ou se discordarem de alguma coisa, eu acho que é uma excelente oportunidade da gente estar fazendo também essa troca, tá? Vamos colocar o slide ali. Isso. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o manejo de comportamento, tá? Em contexto social, vou falar mais sobre o nosso contexto da igreja, mas tudo que eu falar, vocês podem direcionar para a sua casa, caso tenha alguns pais aqui com crianças especiais. Você pode direcionar para a sua sala de aula, caso você seja professor, tá?
mas eu vou direcionar um pouquinho mais para o contexto da igreja. Vamos falar sobre autismo, sobre o TDAH, outros transtornos. O mesmo manejo são para todas as crianças. Inclusive, em alguns momentos, vocês vão verificar que aquele manejo pode ser feito com a nossa criança típica. Tá? Então, tem alguns conceitos da análise do comportamento, né, que eu sou especialista em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada não é só para criança especial, tá? É para criança em qualquer condição, é para adultos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles aplicam ABA dentro de centros comerciais, para treinamento de RH. Então, é um contexto geral, mas a gente vai focar no comportamento de crianças especiais. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, bem curtinho, bem rapidinho, e vou falar um pouquinho depois sobre ele. Um vídeo bem simplesinho, resumindo minha palestra inteira. Já posso ir embora. Tchau. Então, o que a gente pode tirar desse vídeo? A gente não vai curar o autismo, a gente não vai curar o TDAH, a gente não vai curar a síndrome de Down. Então, nós temos que tornar a vida dessas crianças cada vez mais redonda, né? Cada vez mais redonda. E isso a gente vai conseguir de que maneira? Vamos conseguir com a família, vamos conseguir com a escola, com a igreja, e aquela vida da criança vai se tornando com uma qualidade muito maior e melhor. E isso eu vivo diariamente, né? Quando a gente tem resultados das nossas crianças, pequenos que seja, a gente fica muito feliz. Então, eu tenho até aqui os meus pupilos, né? Alguns da minha equipe aqui que são os ATs, que trabalham com as crianças. Então, quando a criança tem uma grande conquista, já vai no nosso grupo. Essa semana mesmo, né, tivemos uma conquista enorme de um pequenininho, já foi para o grupo, daí a gente já festeja, já manda para a fono, já manda para a mãe, já manda para todo mundo. Uma coisinha tão pequenininha e que torna aquilo, né, tão especial, né, para os pais, né, porque a gente pensa assim, nossa, é tão natural a criança, por exemplo, aprender a falar, começou a falar. E a gente tem algumas crianças lá com 4, 5 anos que não têm a fala. Então, quando sai uma palavrinha, aquilo fica gigantesco. Então, isso é uma alegria e isso é uma inclusão que a gente faz. A inclusão, ela é um movimento social e aliás, ela é um movimento educacional, então ele começou na escola, esse movimento de inclusão. Nem sempre foi assim, né? Aí ele se tornou social e político. Hoje a gente tem leis, muitas leis que protegem as nossas crianças, né? E por quê? A gente quer que elas participem de uma forma consciente na nossa sociedade, da maneira delas, né, com todo o critério necessário, e a gente respeitando as diferenças.
Eu sempre falo assim, a gente não está em terapia para a gente modificar completamente a criança. A gente vai respeitar o seu limite e desenvolver a sua potencialidade. E é isso que a gente quer fazer na igreja também, desenvolver a potencialidade. Qual é essa potencialidade? Conseguir receber, né, da melhor maneira possível a palavra de Jesus, aprender a cantar os corinhos, sentir bem no ambiente, porque a gente não sabe, é incrível, mas a criança ela percebe de maneiras que a gente não está acostumado. Eu tenho crianças que não olham e você está fazendo atividade e a criança não está olhando. Daqui a pouco a mãe fala assim, ela está repetindo tal coisa em casa. Foi aquilo que a gente fez em sala. Então ela não estava olhando, ela estava com os outros sentidos aguçados. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso para a gente conseguir fazer essa inclusão. E parece tão difícil, né? Eu escuto algumas professoras, eu sempre estou em sala de aula, porque eu vou onde está a dificuldade da criança. A gente não costuma ficar só lá na salinha de terapia. A criança está com dificuldade na escola, a gente vai lá na escola, eu fico dentro da sala de aula e fico observando a criança e ajuda a professora a adaptar o material e ajuda a família, vou na casa se a mãe não está conseguindo, fico lá na casa da família, porque é um todo que a gente precisa estar desenvolvendo e aí a gente tem o resultado. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Por isso que todos vocês estão aqui. Nós juntos vamos conseguir também, tá? Não é difícil. É só a gente ter o coração aberto e a vontade de aprender. Com mais de 20 anos de experiência, então a gente vai passando por várias coisas durante, né, os anos e a gente vai tendo várias experiências. Hoje, isso aqui fui eu que decidi né, fui eu que coloquei esses 3 pontos, porque para mim, no meu ponto de vista, se a gente tiver essas três possibilidades aqui, né? A gente vai conseguir fazer a inclusão. Então, vocês vão ver que não é difícil. O primeiro, qual é a primeira coisa? Discriminação. Se a gente não tiver a discriminação, já é um primeiro ponto que a gente vai ter uma inclusão de sucesso. Então, eu sempre, em todas as escolas, eu oriento que seja falado sobre isso dentro da salinha, né? Para que aquela criança se sinta inclusa. Então, a criança está tendo tal comportamento, vai conversar com as outras crianças, os pais dessas crianças típicas também vão conversar em casa, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, a discriminação não está nas crianças, está nos adultos, tá? Então, eu sempre falo, se o pai e a mãe conversar com a criança, explicar, olha, aquele teu amiguinho é diferente por isso, isso, isso. A gente tem até livrinhos que a gente consegue explicar para a criança, né, sobre essas condições. Aquela criança vai conseguir incluir muito bem as crianças especiais na sala. Eu tenho, acho que em todas as salas das escolas regulares, onde a gente tem as crianças, eu sempre tenho um ajudante, que é um amigo que adora ficar do lado. Mas o que acontece? Os pais daquele amigo também são pessoas que não são capacitistas, né? Então, eles também discriminam. Então, o primeiro ponto é a discriminação. Se não ocorrer, o primeiro passo da inclusão já foi feito. Segundo, que a gente precisa de acessibilidade, né? Então, a gente precisa ver qual que é a dificuldade daquela criança para a gente tornar acessível aquele lugar, né? Então, por exemplo, vagas exclusivas,
né, de estacionamento, rampas quando precisar, recursos tecnológicos, porque às vezes a criança não se comunica, mas ela utiliza, a gente tem comunicação alternativa, utiliza PECs, utiliza tablet, com comunicações diversas, para que a gente consiga adaptar o material e a mesma informação que eu dou para a criança típica também vai chegar para a minha criança atípica, só que de outra maneira, tá? Então, o segundo ponto, a acessibilidade. E o terceiro ponto, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Nunca termina. Sempre a gente tem que adquirir conhecimento. E isso é ótimo, porque a gente precisa trabalhar o cérebro, né? Porque senão a gente vai ficando com ele travado. Então, sempre procurar mais conhecimento. Estudar sobre o que é diferente. Ah, eu não conheço ninguém com essa condição. Ah, vou ler um pouquinho sobre, né? Então, quando, por exemplo, eu estou numa salinha, apareceu uma criança lá, você olhou que ela tem um diagnóstico, para quem assistiu à palestra anterior, de nível de suporte 3, com hipersensibilidade auditiva. Aí você pensa, eu estou com esse diagnóstico, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente tem que ter esse recurso de, é tal coisa, então eu vou modificar esse ambiente de tal e tal maneira. Então, não é difícil, é simples, desde que a gente tenha conhecimento. Então, a gente tendo esses 3 pontos, a inclusão já foi feita. Pronto. Eu quis trazer para vocês, para vocês terem conhecimento, tá? Porque vocês vão deparar com muitas crianças que usam esse cordãozinho, que tem um cordãozinho que é o quebra-cabeça, que é o cordãozinho que indica que a criança tem transtorno do espectro do autismo, e o cordãozinho do girassol. O girassol mudou a lei, a lei número 14624, 2023, que mudou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse cordão é para pessoas com deficiências ocultas. O que são deficiências ocultas? Quem me fala uma deficiência oculta? Que a gente olha e não consegue ver. TDAH. TDAH, que mais? TOD. Alguma outra que eu não falei na palestra anterior? Cadê meus ATs? Transtorno de personalidade. São doenças psiquiátricas, né? Então, qualquer doença que a gente não consiga olhar e, né? Ele está com tal coisa, ele tem uma deficiência na perna. Por que eles fizeram isso? Por que eles colocaram? É obrigatório? Não, não é obrigatório. A família que deseja utilizar, pode utilizar. Quem não deseja, não precisa. Mas é muito utilizado principalmente em cidades grandes, em locais públicos. Então, em igreja, em shopping, cinema. Por quê? Quando aquela criança, quando os pais, por exemplo, estão no supermercado, entram numa fila de espera preferencial, porque é lei, todo mundo já começa a olhar meio torto, assim, tipo, por que está nessa fila? Porque não dá para ver que a criança tem, né, alguma dificuldade. Não é nada físico. Então, evita o constrangimento dos pais. Mesma coisa quando a criança tem uma crise sensorial em lugar público, principalmente em cidade grande, acontece muito, tá? E então, eles utilizam para que não tenha que ficar dando explicação, que possam entrar nas filas, e as pessoas também possam visualizar se a criança teve uma crise, chorou. Então, não tem aquele olhar de julgamento, sabe? Que alguns pais passam. Hoje tem algum pai e mãe de criança especial aqui? Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né?
Vocês sabem do que eu estou falando. Então, aquele olharzinho assim, tipo, não vai fazer nada com essa criança, tipo, a criança está, né? Então, por isso a utilização. Mas isso é opcional, mas eu acho bem importante a igreja toda conhecer. Que se você observar alguma criança que tem esse cordãozinho, você já sabe que tem uma condição especial, tá? Que você pode apoiar de uma maneira mais efetiva. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre manejo de comportamento, a gente precisa caminhar junto com a família, porque não adianta a gente fazer diferente em cada lugar, né? Então, em casa é feito de uma maneira, na igreja é feito de outra maneira, lá na escola é feito de outra maneira. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar junto, né? Isso precisa ser cíclico. O que a gente precisa? Ter a família, ter o ambiente e recursos, os professores capacitados, que a gente chama de mediadores. Eu sempre falo mediadores, quase não uso o nome professor, né? É o mediador daquela criança. O que ele vai fazer mediação? Só da parte escolar? Não, ele vai fazer a mediação da parte social. O que é bem importante aqui na igreja, né? Essa mediação da outra criança chegar até ele, ensinar ele a chegar até a outra criança, para aquilo se tornar um ambiente muito feliz, muito alegre, que ele queira vir sempre, né? E que ele se sinta amado também naquela salinha. Análise constante dos manejos. Por que eu falo análise constante? A gente vai decidir, olha, vamos fazer tal coisa, mas não está dando certo. Então, aquele professor tem que falar o quê? Não está dando certo, vamos ter que mudar o manejo com essa criança. Porque manejo de comportamento não é uma receitinha, né? Não está escrito, se a criança fizer isso, faça isso. Se fizer isso, faça aquilo. Que bom, né? Se fosse assim, tivesse um manual, né? Para quem é pai e mãe aqui de criança típica também, vamos entrar, se a gente tivesse um manual certinho de como fazer, como vai funcionar, seria excelente, mas a gente não tem. A gente tem a ciência por trás que nos auxilia, né, em algumas questões. Olha, né, foi pesquisado, foi pego uma amostra muito grande e a gente fez tal técnica de manejo de comportamento e funcionou. Então, nós vamos replicar. Mas isso tudo comprovado cientificamente. Então, não é aquela receita de vó, né? As vós, me perdoem, mas as vós, né? Elas, não, faz assim que dá certo, faz assim. Não, eu fiz assim a vida inteira e deu tudo certo com todas as crianças, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas comprovadas cientificamente. E eu vou passar para vocês um pouquinho disso daqui hoje, tá bom? Então, análise dos manejos e a família e a igreja juntos. A gente tendo esse círculo aí completo, é sucesso na nossa inclusão. Então, a nossa primeira bolinha lá era a família, né? Era o primeiro ponto. Então, eu sempre falo a importância da família ser transparente. Transparente com a equipe. Então, vou falar agora da igreja, mas pode jogar isso também para a escola, para outros ambientes. Então, para que funcione de uma maneira bem efetiva, a família tem que ser transparente. Então, vou matricular minha criança na Nova Kids. Eu vou trazer o laudo, né, para o líder, vou explicar sobre a criança, né, os pontos principais daquela criança. Aí a gente pode fazer uma anamnese bem simples, só para a gente ter um perfil daquela criança, para que a gente consiga fazer. Não entre a criança, eu trouxe minha criança aqui para a Nova Kids, tá? Ela é autismo grau 3, vou deixar aqui com os professores, tchau.
né? Então, a gente tem que ter essa transparência com a equipe para que aí a criança fique bem naquele local, tá? Qual terapia que faz, se frequenta escola, se está acostumada a ficar com outras crianças, se prefere ficar sozinho. Então, ter aquela conversa aberta com os líderes. Aí, a gente monta um perfil de aluno, com todas as suas preferências, se aquela criança tem estereotipia, se não tem, o que ela não gosta. Um perfil sensorial, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre mais daqui a pouquinho, tá? O que no ambiente pode interferir no comportamento daquela criança. Quem vai saber isso são os pais, né? Então, os pais precisam falar com os líderes, com os professores, o que costuma incomodar aquela criança, que aí fica mais fácil da gente evitar. Porque, como eu comentei com vocês, a escola e a igreja não é lugar de terapia. Então, não é o lugar que a gente vai fazer o manejo para ele mudar o comportamento inadequado dele. A gente vai tentar estabilizar o comportamento dele para que ele fique o melhor possível dentro da igreja, para que a família possa participar, né, do culto, de tudo que a igreja oferece também. E então, o manejo de comportamento. Como que costumam fazer em casa quando a criança tem uma crise? Eu tenho criança, por exemplo, que tem crise e que gosta que molhe a mão na água. Como que o professor vai saber? Se o pai contar, né? Então, olha, minha criança, se ela tiver uma crise, começar a gritar, jogar as coisas, chorar, tal, é só colocar a mão dele na água. É só pedir para ele pegar o lápis de cor e desenhar. É só entregar uma bala, tá? Então, assim, tem todo um contexto que vai facilitar muito a inclusão da criança. As alterações sensoriais, elas são muito presentes no transtorno do espectro do autismo, mas também em outras condições. O que é a alteração sensorial? O que é esse estímulo? São sensações que fazem a criança discriminar, né, o que acontece no organismo dela, no corpinho dela. Então, estímulos sensoriais são como a criança percebe os estímulos que chegam até ela. Tem uma região do cérebro que chama tálamo, que é como se fosse um filtro para essas sensações. E muitas pesquisas já descobriram que a criança que dentro do transtorno do espectro tem uma falha, né, nessa parte do cérebro. Então, fica muito grande tudo para eles. Um som fica muito grande, um cheiro fica muito grande. Nós temos 7 perfis sensorial. Tátil, então, eu tenho criança que não consegue pegar em textura, não consegue pisar descalço. Paladar, a gente tem muito problemas, né, nesse sentido, porque problema com alimentação, visual, luzes muito fortes, sol. Eu tenho criança que só gosta de andar de noite, por exemplo, ou se piscar a luz, eles não querem ficar. Então, são percepções que a gente nem imagina que está atrapalhando a criança e que ela teve uma crise, daí a gente fala assim, nossa, do nada a criança começou a chorar. Né? Então, do nada para a gente, mas para a criança, né, alguma coisa aconteceu. Cheiros também podem incomodar. Cheiros, não precisa ser cheiro ruim, não. Pode ser cheiro bom, também pode incomodar. Então, a gente tem que perceber, né? Tem um testezinho até para a gente fazer, para a gente conseguir ter uma noção, né, de como a criança sente. Aí a audição, que é muito comum a criança ter sensibilidade auditiva.
eu quero só fazer um parênteses aqui, porque isso é muito comum. A audição, e às vezes a gente até oferece o fone, né, para que a criança fique mais confortável. Muitas vezes é sensibilidade auditiva e algumas vezes é uma sensibilidade social. Ela não quer escutar os outros. Ela não quer escutar comando. Então, é comportamental. Lá em terapia, a gente vai trabalhar isso, tá? Então, às vezes, não é sensibilidade auditiva, porque, assim, ela só usa o fone quando ela está com um monte de gente. Quando ela está lá em casa, ela não quer o fone, porque ela está lá no quarto dela brincando, está tudo bem, ela não quer o fone, ela não tem sensibilidade lá. Então, a gente tem que prestar muita atenção se realmente tem ou não. Consciência corporal, que a gente chama de proprioceptivo. Vocês já viram crianças que não conseguem ficar sentadinha na cadeira, elas ficam meio tombadinha, ficam meio esticadinha para baixo, fica deitada, né? Então, é uma questão de consciência corporal. E aí a gente fala assim, senta direito, senta reto. Né? Então, a gente tem que prestar atenção se realmente a criança não está com essa dificuldade. Se o pai e a mãe falar para a gente que ela, por exemplo, tem uma terapeuta ocupacional, que o sensorial sempre é visto por uma terapeuta ocupacional, tá? Ela tem os testes específicos e ela consegue visualizar aonde que a criança tem essa dificuldade. Então, se o pai tem um TO, vai falar assim, olha, lá na terapia ocupacional, ela fez as avaliações e nós vimos que a criança tem problema de proprioceptivo e vestibular, que é no movimento e equilíbrio. Então, a gente já sabe o que a gente pode ou não fazer com a criança dentro da sala. Aí eu estou deixando, lá na primeira palestra, eu deixei um material sobre a evolução da criança, sobre o desenvolvimento da criança, desde quando nasce até 5 anos de idade. Dessa vez, eu vou deixar ali também para o pessoal da igreja, e que depois quem quiser, um material de perfil sensorial. Esse material, ele é só para a gente ter uma noção daquilo que a criança tem dificuldade ou não. Não é um material de diagnóstico, né, de disfunção sensorial, né, porque isso compete ao terapeuta ocupacional. Então, a gente só tem esse material para a gente ter uma ideia. Consegue passar para mim o material? Pode passar. Então, é um questionáriozinho que o pai pode preencher para a gente, caso ele não tenha um terapeuta ocupacional, que fez uma avaliação já melhor, só para a gente ter uma ideia, para a gente não errar muito durante a nossa aula, a gente pode preencher isso daqui, né? Então, a gente vai preencher se a criança faz frequentemente, ocasionalmente, raramente ou nunca. Pode passar. Ó, então, a gente vai ver sobre sensibilidade tátil, defensiva, né? A criança ou jovem pode se sentir desconfortável com o toque leve e pode ficar chateado, agressivo ou sofrer meltdown se tocados inesperadamente. Isso é bem importante a gente saber, tá? Porque nós brasileiros, a gente tem uma tendência de pegar a criança e agarrar e beijar e passar a mão e querido da tia e vira aquela confusão. E aí a minha criança tem sensibilidade tátil. Pronto, na entrada da salinha eu já desencadeei uma crise. Então a criança não vai conseguir nem entrar, né? Então o que a gente faz? O pai preenche aqui pra gente, experimenta a ansiedade durante a higiene, por exemplo, cortar a unha, cortar o cabelo. Ele vai colocar sim, não, raramente, muitas vezes, frequentemente. Sempre. Vai colocar, usa roupa inadequada para o clima, isso é bem comum. Eu tenho criança que pode estar o frio que for, quer ficar de shorts. Né? Então, a gente já sabe que aonde está a sensibilidade? No tátil. Então, é uma criança que eu não vou
chegar agarrando a criança. Eu vou sentar do lado, mas não vou encostar. Até o terapeuta trabalhar isso nela e ela desenvolver. E a mãe falar para a gente assim, olha, já está melhor. Já pode colocar na brincadeira com as outras crianças, de pega-pega, de esconde-esconde, né? Então, a gente tem que observar isso. Pode passar, por favor? Sensibilidade gustativa e olfativa. Evita certos cheiros de comida, come só certos alimentos, muito seletivo. Pode passar. Só quero mostrar para vocês, tá? Fica ansioso quando os pés saem do chão. Isso é bem importante a gente saber. Porque se a criança fica muito ansiosa, se o pé sair do chão, a gente tem criança que não pula. Não consegue pular porque ela não quer. Tem dificuldade motora, tem criança com dificuldade motora, mas tem criança que tem a sensibilidade, não quer fazer. Então, a gente vai colocar ele sempre numa cadeirinha que os pés encostem no chão. A gente não vai deixar numa cadeira alta balançando o pé. Ele vai se sentir desconfortável. Não gosta de ficar de cabeça para baixo numa brincadeira. Então, a gente tendo essa noção daquilo que a criança tem sensibilidade ou não, a gente já monta um esquema de aula para essa criança. Pode passar. Busca sensorial. Gosta de fazer barulho, procura movimento. Constantemente tocando em pessoas. Pode passar, que são várias páginas. Filtragem auditiva, acha difícil se concentrar ou parece ansioso quando tem barulho, não gosta de corredor, às vezes a gente passa por um corredor ou desce uma escada com a criança e ela tem dificuldade ali, tá? Nessa parte, porque ela tem a filtragem auditiva. Acha difícil focar com ruído de fundo. Então, você está numa sala e você está escutando o barulho que está vindo de fora e ela não consegue se concentrar por isso. Isso pode também desencadear. Não responde ao nome. A gente sempre coloca ali a audição verificada, porque sempre a gente pede uma avaliação auditiva em terapia, para descartar outro diagnóstico, tá? Tem dificuldade em prestar atenção, pode passar. Consciência corporal, se cansa facilmente quando está de pé. Então, tem criança que sempre está lá de pé, daqui a pouco ela já está sentada. E você fala, não, vamos ficar de pé porque você tem que cantar, agora é a hora do louvor. Todo mundo de pé, nós vamos dançar. E vai para cá, e vai para lá. E a criança está lá se encostando. Tá? Então, a criança especial pode ter essa dificuldade. Pode passar. E aí, a sensibilidade visual auditiva. Coloca as mãos sobre as orelhas para proteger do som. Fica incomodado quando a luz é muito forte. Cobre os olhos para proteger os olhos da luz. Isso é bem comum. Então, às vezes, a gente tem salas que a gente diminui até a luz. E a criança fica super bem. Então, essa sensibilidade, a gente tem que estar bem atento. Pode passar. Aí, a gente coloca aí o perfil da criança. Eu gosto de fazer isso, eu mando para as escolas esse perfil, para que a professora saiba ali o bonequinho, aquilo que a criança gosta ou não. Se tem sensibilidade auditiva, de gosto, sensibilidade, a gente põe tipo um resuminho. Escreve e cada criança que o professor vai pegar, aquele dia faltou tal professor, mas tem o outro. Ele só pega e dá uma olhadinha, esse não gosta de tal coisa. E aí fica mais fácil, né? Não precisa estar só com um professor, porque isso também é complicado, né? Porque a criança vem e tem uma equipe de professores que às vezes não vai ser o mesmo. E como que a gente vai avisar aquele professor que a criança não gosta de tal coisa? Precisa ter alguma coisa documentado para ficar mais fácil. Pode passar. Então, essa daí foi só uma bolinha, né? Só da família.
tudo aquilo que eu falei foi só a bolinha da família. Agora, a gente vai entrar no ambiente. Isso é bem importante. A gente precisa ter um local seguro. O ideal é que a gente tivesse uma sala de apoio. O ideal é a gente ter uma sala de apoio, porque quando a criança tiver a crise lá na sala, a gente tem um lugar para retirar a criança e ir com ela. Para quê? Não tenha mais os estímulos todos que estava tendo daquela sala, para ele se acalmar e então retornar para a sala. Seria o ideal. Quando a gente não consegue, a gente elege alguns locais que seja mais calmo. Então, por exemplo, eu posso pegar, se eu tiver um jardim, eu retiro a criança, vou no jardim, vou num corredor que não tem muito estímulo. Então, e se puder, ter cores neutras, sem muito estímulo visual. Isso é difícil, né? Nas salinhas, principalmente em escola de criança pequena, as deixam bem bonita a sala, toda cheia de cartaz, e tudo colorido e tudo bonito. Fica lindo, mas às vezes a nossa criança, tem dificuldade nesse quesito. E uma coisa muito importante no ambiente, essa dica é para todos os lugares. Escola, igreja, casa. A gente tem que ter uma caixinha com reforçador. Tá? Caixas com reforçador, a gente chama. São objetos, alimentos, atividades de preferência da criança. Então, quando a gente percebe que a criança vai desregular, como que eu percebo que a criança vai desregular? Ela está lá fazendo uma atividade, cada um é de uma maneira, mas normalmente ela começa a mexer na cadeira, escorregar para baixo, subir de volta, né? Olhar para o lado, jogar um lápis. Então a gente percebe que a gente vai perder ela. A gente para a atividade e pega alguma coisa reforçadora que a gente chama e entrega para ela. Pode ser um carrinho, uma massinha, um comestível, se a criança ainda está no início da terapia, normalmente vai ser comestível, né? Uma balinha, ela se acalma, a gente retorna com a demanda que a gente estava dando. Então, essa é a segunda bolinha, que é do ambiente. Então, qual foi a primeira? Segunda? Ok. Agora, eu fiz aqui uma fotinho. Criança com sensibilidade auditiva não aguenta essa arrastação de cadeira. Tem uns adultos também que não aguentam. Né? Olha que legal. Essa escola colocou bolinha de tênis. Furou, colocou. Pronto. E aqui é um modelinho de uma salinha que a criança tinha problema com luz. Colocou cortina que fechasse bem a luz. Parou o problema. Questão auditiva, usou o fone. Ali tem os recursos visuais para as crianças também, em salinha especial. Acho que eu tenho uma foto da... eu acho que está aqui no recurso. Já vou mostrar uma salinha preparada, como se fosse essa salinha de recursos, tá? Aí, a nossa outra bolinha, então, são os recursos que a gente precisa ter para que a gente realmente seja efetivo na nossa inclusão. Rotina visual, isso, gente, tem comprovação científica, super utilizado, tanto para a criança típica como atípica, porque a gente dá previsibilidade para a criança e diminui a ansiedade. Então, o que é essa rotina visual? Aquilo que vai acontecer aquele dia lá naquela aula. Então, nas escolas, tem a rotina visual. A criança entrou, vai ter a aulinha de matemática, está lá a fotinho. A segunda, vai ter o recreio, vai de biblioteca, vai na aula de português, educação física, e a mamãe vem buscar.
Então, ele tem ali a sequência. Acabou aquela sequência, aquele um, tirou, qual que é o próximo? Daí a criança está chorando. Ah, porque eu quero a mãe, que eu quero a mãe, que eu quero a mãe. Ó, tem mais 3 atividades, depois a mamãe vem buscar. Tá? Então, isso para criança típica também. Mas para criança dentro do espectro do autismo é batata, funciona muito. E isso funciona em casa também, para organizar as terapias, né? Então, olha, agora você vai lá na tia tal, que é a fono, lá na tia tal, que é a TO, né? Lá na escola, então tá visual, a criança tá entendendo, ó, depois que a gente sair, porque a criança dentro do espectro, ela precisa de previsibilidade. Senão, a gente pode gerar uma crise. Então, não é do nada, a criança está lá sentada, então, por exemplo, ela está lá na salinha, está cantando, ela não sabe o que vai acontecer, estava gostando, estava super legal, daí você fala assim, pronto, acabou, vamos lá. E tira a criança, e ela não sabe para onde que ela está indo. Ou o que aconteceu? E aí pode gerar uma crise, tá? Então, a gente precisa ter essa previsibilidade. Recursos visuais. Gente, criança típica e atípica com recurso visual é outra coisa, tá? Mas as atípicas precisam muito, porque o auditivo delas normalmente está mais comprometido, essa linguagem receptiva que a gente fala, tá? Então elas precisam do visual. Isso ajuda muito ela a entender aquilo que está acontecendo. Então, se eu vou contar uma história, por exemplo, eu vou contar uma história, eu vou usar um recurso visual, contando a história que eu quero que ela aprenda lá da Bíblia. Vou cantar um louvor, eu posso utilizar recursos para que ela entenda aquilo que está sendo falado no louvor. E tátil também, para a criança tocar, para a criança pegar. Materiais para o louvor, que eu coloquei ali, ó, pequenos objetos, chocalho. Então, isso é bem importante, faz ela interagir, porque a gente dá outros recursos para ela interagir. E PECs de comunicação. PECs, lembra que eu falei que são figuras, que tem crianças que não utilizam a linguagem, mas entendem a troca de figuras. E você pode fazer essa troca de figuras. Daí você vai perguntar para o pai e para a mãe. Ah, tua criança usa PECs? Daí ela fala, sim, usa. Qual figurinha que a gente pode usar aqui? De banheiro, por exemplo, de quero sair, estou cansado, que a gente se comunica por ali. Aí a criança entregou a figura, estou cansado, você vai aceitar. Ah, você está cansado? Então, pode descansar. Você vai evitar uma crise, daqui a pouco ela volta e está tudo bem. Tá? Então, a gente está fazendo isso que eu estou falando é fazer a inclusão. Muitos pensam assim, eu vou incluir se a criança estiver fazendo exatamente o que a outra criança está fazendo. E não. Né? A gente vai estar no mesmo ambiente, mas adaptando o ambiente para a nossa criança. Isso é a inclusão. Aqui, ó. Eu fiz uma fotinho com alguns apoios visuais que a gente utiliza, ó. Rotina visual, a gente coloca fotinho daquilo que vai acontecer no dia. Aqui a gente usa muito quando a gente quer, ó, agora levanta, você tem que ficar quietinho. A gente mostra. Agora, ó, quando você quiser parar, ele levanta a mãozinha que quer parar. E tem que esperar. Então, a gente vai se comunicando por ali. Isso é bem comum, tá? A gente utiliza bastante o PECs para criança não verbal. Por que a gente utiliza? Porque eles precisam se comunicar de alguma maneira. Para que a gente entenda, né? A mãe da criança entende. A criança sem falar. Só dela olhar, você já sabe o que a criança quer. O terapeuta da criança também. Mas quando a criança está em outros lugares, como que ela vai se fazer entender? Então, a mãe vai ter que sempre estar com a criança. Então, a gente precisa dar recursos para aquela criança até ela conseguir desenvolver completamente a fala. Lembrando que, só um adendo, né? A gente utilizando figuras para comunicação não significa que a gente não vai estimular a fala.
A gente vai estimular a fala. É um recurso somente para auxiliar nessa comunicação com as pessoas com deficiência. Aí eu coloquei aqui. Cada um tem um planinho. A gente costuma fazer uns planinhos assim para a criança se acalmar. E isso vai variar de criança para criança. E a gente pode montar, por exemplo, os pais podem montar isso, né, para os professores e entregar para os professores. Ó, a minha criança se acalma assim. E entrega o papelzinho, tá? Facinho, vai lá no Canva, arruma, coloca fotinho, plastifica e entrega para o professor. É assim que a minha criança se acalma. Ir para a área calma, sentar no puff por 5 minutos, contar até 10 devagar para a criança maiorzinha e voltar. Cheirar florzinha, sopar a velhinha. Né? Tem muitos recursos aí que as crianças... Pegar o papel e giz de cera no armário, tinta guache. Então, a gente tem que... quando a gente vai eliminar um comportamento inadequado, o ponto principal é tirar o foco do problema. Então, a gente não fica falando em cima da criança, sabe? A criança está tendo uma crise, está chorando, e você... Mas, querido, por que você está chorando? Não precisa chorar. Quanto mais você falar, mais a criança vai chorar. Porque você está incentivando ela, né? Então, você fala assim, o que a gente tem que fazer? Tirar o foco. Então, você entrega ali, olha, o que você quer fazer? Você entrega ali. Você quer o giz, você quer escrever, você quer passear, vamos cheirar florzinha, vamos soprar velhinha. Então, a gente vai dando alguns recursos para a criança, né? Escutar uma música. E aí, por 5 minutos, só que a gente vai dar um tempo para a criança também, né? Senão a criança vai querer ficar lá do lado de fora passeando o resto da vida, é que nem, né? Vou fugir da minha demanda, vou ficar passeando. Então, esses 5 minutos, você deixa um relógio, alguma coisa, tocar. E aí, olha, passou 5 minutos, você está mais calmo? Vamos voltar lá na salinha? Né? Então, assim, a gente tem que ter esses recursos para auxiliar. Aqui é um exemplo de sala calma, eu coloquei ali, tá? São objetos de espuma que ajudam a criança na parte sensorial, são atividades de encaixe, né? Piscina de bolinha, livrinhos, muitas crianças gostam de ficar folhando os livrinhos. Então, a gente tem essa área de recurso. Não precisa ser uma sala enorme, mas é um lugar que a gente tenha um pouco de silêncio e sem muitas crianças em volta. Aí, a gente acalmou, a gente retira a criança e volta para a salinha. Deixa eu correr, senão eu falo muito. Professores capacitados, é a bolinha vermelha. É isso que a gente está fazendo, né? Participar das formações, palestras, reunião com familiares, escuta ativa dos pais, porque cada dia é um dia. Então, aquele dia a criança não teve nenhum problema, está tudo bem, a criança está calma. Você vai falar para o professor, olha, tudo bem, tá? Já comeu, já trocou, está tudo bem. Não está bem, você vai avisar o professor, olha, hoje ela não está muito bem. Aí a gente vai evitar de dar muita demanda para ela, tá? Coloquei ali pais como professores. Os pais, a gente precisa sempre da família junto, como eu falei. São muito bem-vindos. Porém, quando a gente vai fazer a inclusão, a gente pede que os pais não sejam os professores do seu filho. Então, eu vou falar para a equipe como é meu filho, mas eu não vou ficar lá dentro com meu filho, porque eu tenho uma outra relação com ele, que não é legal com as crianças especiais, tá? E o olhar inclusivo. Ser capaz de mediar a interação com as outras crianças. E isso é um ponto que eu bato todos os dias, em todas as escolas, em todos os lugares.
A inclusão não é só eu ensinar o pedagógico para a criança, olha, tem que aprender isso daqui. A inclusão é eu incluir ela com as outras crianças. Então, se a minha criança não brinca com a outra criança, não sabe chegar na outra criança, o professor de apoio tem que ensinar isso. Ensinar a brincar. Ensinar. Então, muitas vezes a gente vai estar com o nosso professor de apoio junto, lá na salinha, a gente vai ter, depende, né, o nível de suporte da criança, a gente vai precisar de um professor exclusivo para ela, lá do ladinho dela, para fazer essa mediação. Por isso que a gente precisa de muita gente capacitada, né? Muita gente, porque se a gente tiver que ter mais um professor para cada criança, né, a equipe tem que ser bem maior. Mas eu tenho certeza que vai sair muitos bons professores aqui, né? Porque a primeira coisa todos vocês já têm, né? Que é um coração servidor. Eu dei só a introdução da minha palestra. Só a introdução. Por que a gente resolveu falar sobre manejo de comportamento? Porque é isso que mais pega, né? É essa maior dificuldade para a gente inserir uma criança dentro da sala regular. Porque eles têm um comportamento diferente muitas vezes e a gente não sabe o que fazer quando a criança começa a chorar, se jogar e vira aquela confusão. E tem criança que é mais agressiva, daí você tem que segurar. Então, a gente fica desesperado, né? O que eu faço? Então, a gente tem alguns recursos. Tudo aquilo que eu falei para vocês, eu falei assim, é uma introdução. Mas é que tudo aquilo influencia no comportamento. E o que eu quero? Eu não quero que chegue ao ponto de eu ter que interferir nesse comportamento inadequado. Eu quero evitar que esse comportamento aconteça. Se acontecer, a gente vai ter um recurso. Mas eu quero evitar que esse comportamento aconteça. Tá? Então, o que é um comportamento inadequado ou interferente? Existem vários nomes, tá? São crianças que interrompem o tempo todo, interrompem a aprendizagem das outras crianças, frequentemente comunica que há uma necessidade que não está sendo atendida. Então, nada está bom para essa criança. Você dá o vermelho, ela quer o amarelo, você faz assim, ela quer assim. A gente tem muitas crianças assim. Tá. Agora eu vou ensinar um pouquinho para vocês da análise do comportamento, então. É uma avaliação funcional do comportamento. O que a gente tem que ter na nossa cabeça? Um comportamento, ele só ocorre por algum motivo que aconteceu antes ou aconteceu depois. Comportamento, quando eu falo comportamento, não é só comportamento inadequado. Qualquer comportamento, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se está chovendo, eu saio sem guarda-chuva, eu me molho, volto para casa toda molhada. Eu emiti esse comportamento de sair e me molhar. Qual que é a tendência de outro dia que estiver chovendo, eu sair sem o guarda-chuva novamente? Eu sei que eu vou me molhar, né? Então, esse comportamento é tudo que a gente faz, tudo que a gente faz. Eu vou lá, ligo a luz, eu estou emitindo um comportamento de ligar a luz. Eu estou emitindo um comportamento, tá? Então, não é só um comportamento inadequado. Então, a avaliação do comportamento envolve a coleta de informação daquilo que aconteceu antes ou depois. Aí fica mais fácil da gente entender. O comportamento não acontece do nada. Tem que ter algum motivo que aconteceu antes ou que aconteceu depois. Se a gente substituir o comportamento interferente ou o comportamento inadequado por um comportamento mais eficaz, a criança terá mais probabilidade de ter sucesso e estar pronto para aprender. Então, eu sempre falo que comportamento inadequado, a gente precisa substituir por um adequado.
do jeito simples assim, ó. Fulano, não joga essa água aqui em cima da mesa. Eu estou tentando tirar esse comportamento. Eu estou com uma criança TOD. Qual que é a tendência? Aí que ela vai jogar a água ali, porque eu estou falando. Então, ao invés de eu falar, não vire o copo, você dá a dica ao contrário. Você fala assim, fulano, põe esse copinho aqui, ó. Ah, obrigada. Tá? Então, a gente evita de bater de frente e dá um comportamento adequado, substituindo. Tá? Então, a criança está lá chutando a mãe, chutando a mãe, chutando a mãe. A mãe pega uma almofadinha. Ah, chuta essa almofadinha aqui. Tá? Então, você está evitando uma crise e fazendo manejo de comportamento. Para quem é mais sanguíneo, assim, é mais difícil de fazer isso. Né? Dá vontade de pegar. A criança, e aí você começa a bater de frente com a criança, aí a criança é TOD, daí vira aquela confusão, vira Deus nos acuda, né? Então a gente tem que tomar cuidado, respira e pensa. Ah, lá na palestra com a Elaine, ela falou que é melhor eu substituir o comportamento inadequado por um adequado, tá? Então quando a gente muda a nossa atitude, a gente muda a consequência daquele momento. Então, comportamento interferente que eu já tinha falado para vocês ali, destruir materiais, chutar, bater, levantar sem pedir. E essa é a tríade do sucesso. Então, isso é dentro da análise do comportamento. A gente chama de estímulo, resposta e consequência. Vamos abrasileirar e colocar antecedente, behavior de comportamento e consequência. Então, pense que um comportamento sempre está nessa base, nessa tríade. Antecedente, comportamento e consequência. Tá? Então, alguma coisa aconteceu antes para que o comportamento aparecesse e aconteceu uma consequência. O que a gente tenta fazer? Tudo aquilo que eu falei para vocês antes. A gente tenta mexer no antecedente. Não deixar que esse comportamento inadequado aconteça. Porque mexer na consequência é mais difícil. Tá? Mas, às vezes, a gente não consegue mexer no antecedente e a gente tem que mudar a consequência. Quem pode me dar um exemplo super simples disso daqui? Eu vou dar um exemplo simples para ver se vocês já passaram por isso. A criança está lá no mercado, criança geral, está no mercado e passou naquele corredorzinho lá do caixa que eles colocam cheio de doce. De propósito, né? Então passa e a criança já começa a catar tudo. E a mãe fala assim para a criança, não pode pegar, não vou comprar. E a criança se joga no chão e chora. Não vou dar. A mãe firme, super, né? Não vou dar, não adianta insistir. Aí a criança joga o negócio, grita e bate, não sei, e aumenta aquele comportamento. Vai aumentando o comportamento. Daí a mãe, passando vergonha, o que ela vai fazer? Tá, pega uma só, vamos. O que aconteceu? O antecedente foi quem? Vamos estudar aqui um pouquinho. O antecedente foi a bala, tá? A bala apareceu, esse foi o antecedente. Qual foi o comportamento da criança? Se jogou no chão. Qual foi a consequência? Ganhou a bala. Não importa se ela... Tá? Então, ela ganhou. Então, qual que é a tendência dela emitir esse comportamento novamente? Frente ao doce. Vai emitir novamente, porque ela ganhou. Então, a gente precisa ser firme nas nossas consequências, tá? Quando a gente não consegue evitar o antecedente, porque eu não vou poder desviar toda a vida do corredor de doce do mercado. Né? Então, eu vou ter que mudar a consequência. E isso vai para todo o comportamento. Tá. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, todo comportamento tem uma consequência. Só existe 4 funções do comportamento. Se vocês
acharem a função do comportamento da sua criança, vai ficar fácil de você mexer na consequência. Então, existem 4 funções. Atenção. Então, ou a criança faz alguma coisa para chamar atenção, ou a nossa criança usa aquele comportamento para fugir de alguma coisa, de esquiva, que a gente fala, ou a criança quer alguma coisa que a gente chama de tangível, então ela quer um objeto, ela quer o celular, ela quer o tablet, quer um objeto, tá? E sensorial, que é mais difícil de modificar, que foi o que eu falei para vocês, tá? Então, são 4 funções. Quando a gente consegue, eu não vou conseguir ensinar para vocês como a gente acha a função do comportamento, que não vai dar tempo. Mas, eu acho que eu coloquei um videozinho para vocês testarem. Então, ó, decore aí. Se vocês tiverem como anotar, anota essas 4 consequências que vai ter prova. Atenção, fuga, tangível, que é querer algum objeto, e sensorial. Coloca o videozinho para mim. Vocês têm que encontrar para mim qual é a função desse comportamento, tá bom? Repare que tem um cachorro coterapeuta aí. É engraçado que o cachorro sai também. Pode tirar. Muito bem. Até o cachorro participou da cena, né? Então, ele estava emitindo um comportamento, né? Um sofrimento, coitada da criança. Quem sabe qual era a função do comportamento? Eu vou voltar. Atenção. Viu como que fica fácil quando a gente entende, ó, eu vou pensar qual é a função do comportamento. É atenção, porque ele vai atrás da pessoa, né? Então, ele vai atrás da pessoa para emitir o comportamento. Se fosse fuga, ele não ia atrás dela, tá? Ele ia fugir para outro lado. Eu não quero. Tangível, ele teria que estar querendo o objeto. Então, ele teria que estar perto do objeto, querendo o celular, puxando o celular da mãe, sabe? Ele ia ter que estar atrás do objeto. E sensorial, que é um pouco mais difícil de visualizar, mas pensem assim, é quando a criança chorou do nada, nada aconteceu, alguma coisa está incomodando ela, tá? Pode ser até fome. A avó vai falar, essa criança está com fome. Tá bom, então assim, só para a gente ficar craque e todo mundo sair com certificado dessa palestra, vocês vão definir para mim, nessa história, qual que é o antecedente, o comportamento e a consequência. Durante a aula de matemática, Marta grita repetidamente em voz alta, sem levantar a mão. A cada vez que isso acontece, a professora chama a atenção dela de alguma forma,
olhando para ela, redirecionando para a atividade ou chamando pelo nome. O antecedente, né? Então, eu sempre gosto de fazer aquela tabelinha. Foi a aula de matemática. Qual foi o comportamento? Marta gritou. E qual foi a consequência? A professora chamou ela pelo nome e redirecionou a atividade, né? Então, isso aí foi o estudo da função do comportamento. Agora, se eu quiser mudar o comportamento da Marta, que foi atenção, né? Aqui. O que eu vou fazer? Né? Então, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar ela a levantar a mão. Se ela não levantar a mão, eu não dou atenção. Simples, né? Tá? Então, quando eu encontro a função do comportamento, fica mais fácil de eu entender aquilo que eu preciso fazer com a criança. Tá? Então, se a criança faz para chamar a atenção, a gente tem várias técnicas para utilizar, que vai ser cenas do próximo capítulo. Senão eu não consigo falar. Mais um. Agora é para ganhar mesmo o certificado. Quando recebe uma tarefa difícil de redação, a Suzana regularmente joga o lápis no chão, rasga o papel, abaixa a cabeça. A professora ignora esse comportamento e Suzana nunca conclui a tarefa. Qual é a função do comportamento? Fuga. E aí, a professora fez o quê? Ela ignorou. A gente faz isso quando a criança tem o comportamento de chamar atenção. Ela está fazendo esse comportamento inadequado para atenção, a gente dá uma leve ignorada, finge que não é com a gente. A criança parou de emitir aquele comportamento, a gente dá atenção. E aqui, se a gente ignorar o comportamento dela, e era fuga, ela conseguiu aquilo que ela queria. Ela fugiu da demanda. A gente está ignorando, ela fica de boa e ela nunca vai fazer a tarefa de matemática, né? Então, o que é essa função de fuga de demanda? A gente não pode ignorar o comportamento, a gente tem que diminuir a demanda que está muito grande para a criança, por isso que ela está fugindo. Então, eu vou dar uma coisa mais fácil e em seguida eu apresento de novo aquela demanda um pouco mais difícil. E aí a gente vai fazendo esse manejo, tá? Então, vocês viram que... Vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo para vocês decorarem. Então, todo comportamento tem uma função. E tem 4 funções o nosso comportamento que a gente falou. Se vocês souberem isso, o manejo vai ficar muito fácil. Qual foi o primeiro mesmo? Atenção. Fuga. Tangível. Criança quer alguma coisa? E sensorial. Pronto. Já estão preparados para enfrentar todos os comportamentos interferentes. Tem algumas técnicas, vou passar rapidinho, não dá tempo de eu ler. Querem tirar foto? Tira. Quando é mantido por tangível, quando a criança quer alguma coisa, vocês podem utilizar esse tipo de técnica. Tem algumas palavras que a gente utiliza muito em aba, que às vezes fica um pouquinho difícil de entender, mas algumas coisas que a gente pode fazer quando a criança utiliza o comportamento por atenção. Para fugir de tarefa. Ou ambiente, ou de pessoa. Mantido por reforçamento automático, que é o sensorial também que a gente fala, tá? Quando é sensorial, o que a gente pode estar oferecendo. E pronto.
Consegui. Eu tenho que correr, senão eu não consigo explicar tudo. Gente, dúvidas? Querem falar alguma coisa? Fiquem bem à vontade. Já tinham ouvido falar sobre essas funções de comportamento? Já tinham... Quem é prof já ouviu. Ah, tem 5 minutos. Quem quiser perguntar, pode me perguntar. Se eu souber responder. Ah lá, você entrega lá para mim. Já chega aí, peraí. Chega o microfone, senão eu não escuto. Som. Oi. Quem? Aqui. Essa é uma pergunta. Você estava contando a história do mercado, né? Você acha que se fizer previsibilidade do que ela vai ver, pode ajudar no manejo? Depende da criança. Tem criança que você usa a previsibilidade e fala, ó, nós vamos no mercado e lá vai ter bala e nós não vamos comprar a bala. Se o nível de desenvolvimento cognitivo dela permitir ela entender, você conseguir fazer essa troca, tudo bem. Mas tem vezes que não vai ser possível. Mas você pode tentar. É uma boa técnica. Pessoal, só um pouquinho de silêncio, vamos aguardar, tá bom? Daqui a pouco o start começa, tá? Espera um pouquinho. Obrigada. Na sala, né, no caso, por exemplo, aqui nos cultos infantis, nós vamos ter as crianças atípicas. Como nós vamos lidar com as típicas? Como é o certo? Elas precisam saber, entender que aquela outra criança ela vai se comportar diferente ou não? Como lidar com as outras crianças para elas entenderem que há algo diferente acontecendo com a outra criança, mas também não expor a outra criança? Como lidar com isso? Olha, isso é uma questão bem que a gente deve conversar com a família. Eu acho, né, na minha visão e na visão de muitas pessoas, a gente não expõe a criança fazendo isso. A gente ensina as crianças a entenderem o diferente. Porque se aquela criança, por exemplo, estiver no nível 3 de suporte, as outras crianças vão excluir ela. Então, o que você tem que fazer? Eu vou explicar de uma maneira que uma criança consiga entender, não de uma maneira técnica. A gente tem livrinhos que contam historinha, e a gente põe até as crianças de ajudante, né? Então, eu ensinaria todas as crianças sobre aquela criança especial que está. Eu não estou expondo a criança, eu estou incluindo ela diferente dentro da sala. Como é que faz para lidar com os comportamentos? Intencional, insensorial? Aquele 7 que você mostrou. Ficou muito, não consegui entender a pergunta. Todos aqueles 7 que ela mandou que eu não lembro os nomes. Sensorial. Ele quer saber como que faz para lidar, Elaine, se a criança ou o jovem, enfim, apresenta todos os comportamentos. Ele apresenta todos os comportamentos interferentes, você está falando? Ou todas as funções de comportamento? Funções. Funções. A gente pode ter um mesmo comportamento com várias funções, tá? Aí é um pouquinho mais difícil de lidar. Ele pode ter a função de atenção junto com fuga de demanda e junto com sensorial. Aí vai ter que ser um profissional para lidar com essa situação, tá? A gente não consegue ensinar um manejo, porque cada criança é diferente. Então, ela vai emitir esse comportamento diferente, tá? Mas a gente vai tentando fazer todas aquelas técnicas que vocês tiraram as fotos, utilizar o cartão da calma e tentar
E, importante, tentar que não chegue nesse ponto de a gente ter que lidar com o comportamento interferente, tá? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é qual é a sua opinião pessoal sobre o canabidiol, né, introduzir o canabidiol para as crianças mais severas com TIA. E a segunda é como conseguir introduzir essa criança no profético, a ela andar no profético. A primeira pergunta do canabidiol a gente, como terapeuta, a gente não indica medicamento, tá? Então a gente não pode opinar sobre o assunto. Não tem comprovação científica. No último congresso de neurologia, houve um grande combate sobre isso, porque ainda não foi comprovado cientificamente que funciona para criança dentro do espectro do autismo. Funciona, comprovado cientificamente, para crianças que têm paralisia cerebral e outras doenças motoras também, tá? Então, eu não vou emitir a minha opinião, só estou colocando como comprovação científica do assunto, tá? E a segunda pergunta eu não entendi. Quem conduz, mas como facilitar, como assim, nós que estamos ali ensinando, instruindo as crianças a se mover pelo profético, nós acreditamos que Deus está fazendo, não só dessa, mas sempre fez, das crianças, a geração 5 pães e 2 peixinhos dela vão alimentar multidões. Então, como fazer essas crianças que têm o aspecto autista, enfim, que são especiais, serem introduzidas no profético de uma maneira, assim, como é que eu posso colocar? Uma maneira mais tranquila, em que ela vai entender que ela está assim ali, ela está participando, ela está sendo incluída e o Espírito Santo está habitando na vida dela. Dessa maneira que eu coloquei lá desde o começo. Isso tudo que eu falei é para a gente atingir aqui na igreja, né, um objetivo principal, que é ministrar para essas crianças da mesma maneira que a gente está ministrando para os adolescentes, para as crianças típicas, para os adultos, só que a gente precisa de recursos diferentes, que vêm em tudo aquilo que eu venho falando, um ambiente adequado, né? E professores capacitados. Esse é o nosso objetivo, né? Que ela sinta o amor, assim como as outras crianças sentem o amor de Jesus por elas, só que elas sentem de uma outra maneira. A gente não sabe como elas sentem. Mas eu também não sei como você sente esse amor. O jeito que eu sinto o amor de Jesus na minha vida é diferente do seu. E ela também. Né? Então, a gente tem crianças dentro do espectro, que estão dentro das igrejas, que são pregadores. Porque tem criança que tem hiperfoco. E quando ela hiperfoca na Bíblia, depois ela vira um adolescente pregador. Tá? E esse é o nosso objetivo. O mesmo objetivo com as crianças dentro do espectro são os nossos objetivos com as pessoas típicas. Respondi? Nós temos vários adolescentes e jovens aqui no auditório, e esses adolescentes estão recebendo dentro do GA deles outros amigos, outros irmãos adolescentes dentro do espectro autista, TDAH e outros transtornos. Qual é a sua contribuição para eles que estão aqui? Como ele deve receber esse adolescente que às vezes ele faz uma colocação que pode ser engraçada ou que não entendeu muito bem? Como que ele deve receber dentro do GA de jovem e de adolescente esse novo que está chegando e o trato com esse novo integrante? É como eu falei, nossos adolescentes aqui, a gente tem muitos adolescentes que são diagnosticados tardiamente também. Descobrem quando são mais velhos, que estão dentro do espectro. E o importante, como eu coloquei aqui na palestra, primeira coisa, não haver discriminação. Respeitar aquele que é diferente. Ainda mais nessa fase de adolescente. Todos os adolescentes são diferentes.
bem diferentes, típicos e atípicos. Então, a gente está aqui na igreja, né? E os adolescentes estão nesse grupo, sempre aprendendo a amar o outro de todo o coração, sendo ele diferente ou não. Você deve entender o seu amigo, você deve conversar com seu amigo, ele vai ter, às vezes, assuntos de preferência, você deve entrar naquele assunto de preferência dele e aí criar um vínculo, uma amizade. Isso é bem importante. Saibam, adolescentes, que se vocês fizerem essa inclusão, vocês estão evitando muitos problemas que esse adolescente atípico pode estar enfrentando, que um deles é a depressão. A gente tem um alto índice de suicídio em adolescentes que estão dentro do grau 1, que a gente chama do nível 1 de suporte, porque eles não se sentem dentro do social. Então, esse é o nosso objetivo, né? Que a igreja inclua, e os adolescentes podem incluir também da melhor maneira que eles conseguirem, né? De preferência, respeitando, não, né, fazendo bullying, dando risada sobre assuntos de preferência, né? Acolhendo como as crianças pequenas fazem muito bem. As crianças pequenas acolhem as crianças diferentes, né? E a gente vai crescendo e nós vamos mudando o nosso coração. A gente vai olhando meio tortinho e a criança pequenininha é pura. Então, a gente precisa desenvolver nos adolescentes esse olhar de amor e de pureza. Em questão das crises, quando a criança está partindo para a parte física do negócio, quando ela quer tentar bater em você, ou ela quer tentar bater nos outros, ela quer empurrar a mesa, ela se joga debaixo da mesa, começa a gritar. Eu já passei por muito problema na escola por a gente não saber lidar e ter medo de machucar, que é o maior problema de todos, é a gente não quer machucar ele, né? Então, assim, tentar abraçar, tentar, tipo, fazer qualquer coisa, mas, assim, na maioria das vezes nunca deu certo. Como é que a gente lida com isso? E também sem assustar as outras crianças, porque eu via muito isso na escola, a criança tendo a crise ali, mas 4, 5 debaixo da cadeira, chorando, com medo, e aí a gente ficava entre acalmar os que estavam chorando e conter o que estava batendo. Lembre que é importante a gente entender qual que é a função daquele comportamento, tá? Por que aquela criança emitiu o comportamento? A gente tem que tentar evitar aquele antecedente. Se a gente tem essa visão, a gente já evita esse comportamento. Mas tudo bem. Aconteceu, a criança começou a chorar e está ali no meio da sala e as outras crianças estão lá junto. O que você vai fazer? Você vai tentar retirar aquela criança. Você não agarra aquela criança, você não pega aquela criança, você retira aquela criança. Vem aqui. Vou fazer ao vivo. Fica mais fácil. Bem rapidinho que nós vamos terminar, tá? Encerrar. Ó, silêncio, em silêncio, não fica falando em cima da criança, encosta nela e vem. Tá? Foi para o lugar mais calmo. Vai para o lugar mais calmo. Já se acalmou, que boazinha. Né? Então, a gente não vai ficar fazendo um circo com aquela criança, né? Agarrando a criança, deixando as outras crianças nervosas também. A gente retira a criança. Por isso a necessidade de um lugar mais calmo, tá? Sem bater, sem apertar a criança. A gente direciona a criança para fora, tá bom? Gente, nós vamos encerrar porque está na hora. Muito obrigada. Agradecemos, né? Podem aplaudir de pé mesmo. A gente celebra a sua vida, Elaine. Obrigada. Sempre muito obrigada por esse amor, carinho, desprendimento. E logo, se Deus quiser, ela volta. Mas você vai dar um tempo para a gente praticar tudo isso, não é?
A gente já teve notícias de professores e pais e amigos que praticaram já com base na palestra anterior. E cremos que cada vez Deus vai nos acrescentando mais. Parabéns para vocês que escolheram a melhor parte hoje, não é? Melhor parte está aqui aprendendo. E que o Senhor a sustente, acompanhe você e a sua casa, que seu trabalho da sua equipe continue a ser frutífero. Vamos orar aqui no final. E depois a Elô tem uns avisos para dar. Nós vamos encerrar. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que podemos aprender todas as coisas, mas diante do Senhor, nós reconhecemos que precisamos da sabedoria do alto e do poder da Sua presença sobre nós. Mas nesse momento também, Deus, nós queremos reconhecer como igreja e celebrarmos tudo que o Senhor trouxe para nós através da vida da Elaine. Anos e anos e anos de conhecimento e estudo que recebemos agora, de graça, Senhor. Mastigado, pronto para fazer o Teu reino crescer. Então, Deus, que o Senhor faça com que cada um se lembre e que o Teu Espírito guie a toda a verdade, a tudo que foi falado, ouvido, aprendido e na hora certa, com a sabedoria do alto, possamos aplicar. Deus, colocamos a nossa dependência em Ti. E dizemos que precisamos do Senhor para completarmos e permanecermos nessa obra. Deus, que a graça do Senhor continue a transbordar a Elaine, que ela continue a avançar, que ela continue a desbravar, Deus, o caminho da ciência, que ela continue a avançar com a equipe e toda a sua casa nos Teus propósitos e que possamos ainda termos longos tempos de caminhada juntos, em nome de Jesus. Abençoe essa equipe que está aqui de pais e professores, mas hoje todos nós nos tornamos alunos para aprendermos aquilo que o Senhor preparou. Então, Pai, abençoe aqui cada vida, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém? Amém?